Você sabia que Daniel 7, verso 9, descreve um evento muito importante na profecia e que vai impactar a nossa vida e definir o nosso futuro? Hoje nós vamos entender qual é esse evento, como e quando ele vai acontecer. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Chegando ao final de mais uma semana aqui no programa Escola Bíblica. Você que está passando aqui pela primeira vez ou não acompanha normalmente, nesse programa nós estudamos os nossos guias de estudos que são produzidos pela nossa Escola Bíblica da Novo Tempo. Essa semana eu nem falei sobre ela. São mais de 2 milhões de alunos. Você já é um aluno da Escola Bíblica? Ainda não? Peça seu guia de estudos, a gente está estudando profecias de Daniel. Olha, quero mandar um abraço agora para alunos da Escola Bíblica que estão interagindo com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 12981091268. Quer ver só? Quero te mostrar aqui, ó. Olha aqui. Agora sim, olha, eu sou a Nevinha, sou aluna da Escola Bíblica, moro em Estância do Meio, no interior de São Joaquim, Santa Catarina. Um abraço, dona Nevinha, Deus abençoe muito a senhora. Terra fria, hein? São Joaquim, interior de São Joaquim, Deus continue cuidando, viu, de vocês aí. Um abraço para todos os nossos queridos, meu estado, né? Santa Catarina, um abraço para todos os catarinenses. Também dona Hilda Ribeiro está ali com seu guia de estudos, ela que é de Rio Verde, em Goiás. Um abraço, dona Hilda, obrigado a você, os nossos queridos amigos do belíssimo estado de Goiás, essa gastronomia maravilhosa. Olha, eu fui a Goiânia esses dias e comi uma pamonha goiana. Vou te dizer, como diz lá na minha terra, de lamber os beiços. Que coisa impressionante, que coisa maravilhosa. E eu quero dizer que eu gosto de piqui, sabia? É, um arrozinho com olhinho de piqui, ó. Uma delícia. Um abraço para você do estado de Goiás. Vamos orar a Deus. Lembra, você pode interagir com a gente, você pode pedir o guia de estudos. Então vamos colocar primeiro o telefone para você pedir o guia, se você ainda não pediu. 129 82 44 44 49. Esse é para pedir o guia. Se você quiser interagir com a dona Hilda e dona Nevinha, ó, é esse aqui agora, é o 12, vamos colocar o próximo, isso, agora, 12981091268. Esse é para você interagir, mandar sua foto, vamos ver de onde está vindo, vamos ver. Aonde tem gente assistindo o programa Escola Bíblica. Vamos juntos estudar a Bíblia mais um pouco? Vamos orar? Pai do céu, obrigado porque estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Estamos concluindo mais uma semana. É maravilhoso poder saber que o Senhor um dia revelou através da Sua Palavra o que vai acontecer ao longo da história. Que a gente confie, que a gente entregue, que a gente tenha certeza de que um dia todo o sofrimento desse mundo vai acabar. Eu suplico, Pai, nos dê paz no coração diante de tantas notícias ruins que a gente recebe. Eu clamo por isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Tomar uma aguinha aqui.
quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Vamos ao capítulo 7 do livro de Daniel. Voltamos, já fizemos a descrição. Vamos relembrar o que a gente estudou até ontem para a gente fazer aqui um recorde, né? Recordar aqui. O surgimento do chifre pequeno, do quarto animal. A gente estudou os 4 animais, que representam os 4 grandes impérios. A gente analisou ontem o chifre pequeno, que surge do quarto animal, destrói 3. O chifre pequeno surge entre os 10, destruindo 3, que são as 3 tribos bárbaras, que eram os visigodos, vândalos e ostrogodos. O chifre pequeno tem características humanas, olhos como de homem, boca que falava com insolência. Essas características humanas identificam o chifre pequeno como um poder não só político, mas um poder religioso também. É um poder político e religioso que afronta a Deus e persegue os santos. O chifre pequeno fala contra Deus, a gente viu isso ontem, né? Oprime o povo de Deus e cuida em mudar os tempos e a lei. Os santos são aqueles que pertencem a outro reino, a gente analisou isso ontem, e por isso são perseguidos. O chifre pequeno, como poder político e religioso, agiu no passado, perseguindo e se opondo à vontade de Deus, e agirá no futuro da mesma forma. Age hoje, quando se opõe àquilo que Deus diz, colocando, por exemplo, a tradição acima do que o texto bíblico apresenta, do que a vontade de Deus apresenta para a gente. Agora, nós vamos, só para lembrar, né? A gente analisou o período de domínio do chifre pequeno ontem, foi dado supremacia para esse poder, né? A gente estudou a questão da cronologia profética de 538 até 1798, foi um período de extrema perseguição, são os 1260 anos. Na profecia, em Daniel 7:25, está falando de um tempo, 360 dias, 2 tempos, 720, e metade de um tempo, 180. Na soma, os 1260 dias. Agora, vamos continuar. Verso 9. Porque a profecia, porque a visão, o sonho que Daniel teve não termina. Lembra bem, ele viu os 4 animais. O leão com asas, o urso com 3 costelas na boca, o leopardo com 4 asas e com asas de ave e 4 cabeças, e o animal terrível e espantoso, com 10 chifres, surgindo o chifre pequeno. Esses 4 representam os 4 grandes impérios, como em Daniel 2, só estou recordando. Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Os 10 chifres, os 10 reinos, as tribos bárbaras. O chifre pequeno destrói 3 desses reinos. E agora esse chifre pequeno não é só um poder político, é um poder político religioso. E agora ele continua no seu sonho, na sua visão. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, diz o verso 10, manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se no tribunal e se abriram os livros, diz o texto. E aí vem uma pergunta para a gente. Qual é o cenário que vem à sua mente quando você lê estes textos? Que cenário
você imagina? Que cena você imagina? Eu acho que está muito claro. O texto por si só apresentou. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. O cenário que a gente vê é claramente um cenário de julgamento, de juízo. Depois de todo esse período, depois de todas essas fases, depois da existência de todos esses reinos, depois desse período de perseguição, de opressão, de mudança da lei, vai chegar o momento que o juízo de Deus será instituído. E vamos analisar quais são as ações e o que significa esse juízo. Esse é o evento mais importante da profecia. Aqui está o centro de todo o livro de Daniel, que é o tema do juízo de Deus. Quando a gente analisa todo o livro, a história, o juízo é o cumprimento das esperanças e os anseios da humanidade. Na Bíblia, o juízo é visto do ponto de vista dos oprimidos, vítima dos sofrimentos, e assim colocam no contexto de salvação e vitória sobre o opressor e sobre o mal. E o próprio nome de Daniel, Deus é o meu juiz, Deus é aquele que intervém. E aqui eu quero desafiar você, porque a gente tem muita dificuldade, por influência social, de olharmos para o tema do juízo e termos somente um olhar de que esse é o momento da vingança, esse é o momento... E tem mais, muitas vezes um julgamento que pode ser contrário àquilo que eu acho que é correto. Equivocados. E a gente tem, às vezes, notícias de pessoas que foram julgadas e depois de muitos anos descobriu que aquele julgamento não foi correto. Pessoas condenadas e ficaram anos na cadeia. E aí, uau, esse julgamento não estava correto. E isso traz na gente insegurança, incerteza. Mas lembre-se, nós estamos falando do juízo de Deus. E Deus não erra. Deus sabe todas as coisas. A gente vai ver isso hoje e a gente vai ver isso na segunda-feira também. Os detalhes, tudo está escrito, tudo está... Escrito é a linguagem bíblica, né? Eu acredito numa tecnologia divina, assim, de registro de tudo, porque o Senhor sabe o que eu penso, só Deus sabe o que eu penso, e o que eu penso está registrado. Então esse é um negócio que a mente humana não consegue nem alcançar, por mais que a gente tenha, teoricamente, cada dia mais avanço tecnológico. Mas aqui a gente tem algumas coisas importantes. O juízo é o cumprimento de esperança. Um lugar onde nunca mais haverá injustiça. O juízo tem que ser visto também do ponto de vista dos oprimidos, que são vítimas do sofrimento. E eu estou falando para você que talvez tenha sido vítima de sofrimento e de injustiça. Você sabe o que eu estou dizendo. E aí isso coloca, quando a gente olha por esse ponto de vista, a gente vê salvação e vitória sobre aquele que está oprimindo e sobre o mal, sobre aquele que está sendo injusto. E eu quero hoje tentar trabalhar, porque às vezes a gente não consegue, por exemplo, olhar para Deus como um Deus justo e fiel, sabe? Como um Deus amoroso e justo, e como Deus, sendo amor, vai um dia realizar juízo. A gente tem dificuldade. Mas olhe pelo ponto de vista daquele que está sofrendo, aquele que está sendo oprimido. Acho que a gente tem que inverter um pouquinho esse processo. Vamos lá, sequência, para a gente pensar um pouquinho mais. Daniel apresenta então duas dimensões do juízo. Vai acontecer contra os inimigos? Vai, a gente vai ver isso. Mas o juízo também é para os santos do Altíssimo, para aqueles que a gente viu estão sendo perseguidos. Eu olhava e eis que o chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Chega um momento
que o Senhor vai dizer basta. E lembra, eu citei ontem, a história vai se repetir. Assim como esse poder um dia perseguiu, no final da história perseguirá de novo. Ocupará o lugar de Deus, falando com insolência. 22, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. A justiça, a punição do opressor e a libertação do oprimido. A expressão ancião de dias aqui, ela é usada somente nesse texto. E ela dá a ideia de ancião no sentido de que aquele que ele começou a história e ele está no final da história. É o próprio Deus que diz assim, basta. É o próprio Deus que diz, chega. Os tronos, os livros, toda a descrição do cenário é um cenário de que Deus vai realizar justamente o julgamento de todos, daqueles que vão ter a vida eterna e daqueles que vão deixar de existir. A gente trabalha isso um pouquinho mais para frente, mas é importante que eu tenha essa percepção e deixa eu dizer para você, eu espero que pensar nesse tema não te traga medo, pelo contrário, você consiga olhar para o olhar divino, que é um olhar de amor e um olhar de justiça. É o olhar que Deus precisa dizer, não quero mais que haja dor e sofrimento neste mundo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. Vejam só, Deus está libertando e Deus vai tirar o domínio deste poder político-religioso que se coloca contra Deus e que se opõe ao povo de Deus. Fez isso no passado e fará isso no futuro. A gente vai estudar no Apocalipse. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Eu não sei, quando você lê esse texto, o que interpretação que você faz. Olha só, o reino, o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados a quem? Ao povo dos santos do Altíssimo. Quem vai herdar definitivamente a vida eterna? Quem vai ocupar definitivamente o reino? Quem vai viver para sempre o reino estabelecido? O texto bíblico é muito claro. São aqueles que continuam e são fiéis. A fidelidade pode não trazer uma recompensa imediata, pode não trazer, ainda que a fidelidade nos traz a verdadeira motivação para viver. A gente poderia falar sobre isso em outro momento. Mas a fidelidade a Deus, de olhar o que é o reino de Deus, me leva além desse tempo. E eu falei, lá acho que foi na terça-feira, que olhar para a volta de Jesus é olhar muito além. Olhar muito além deste momento que nós estamos olhando. O contexto do juízo é um contexto de guerra e um contexto de opressão, a gente não pode esquecer disso. Eles estão perseguindo e eles estão oprimindo. Aconteceu isso no período da Idade Média? Aconteceu. Se repetirá no fim da história? Se repetirá no fim da história. Mas o que Daniel está vendo aqui é que Deus deu um basta. Deus vai dar um basta a toda dor e sofrimento. O juízo, então, ele tem dois aspectos para a gente considerar aqui. Primeiro, é um aspecto negativo, que é contra o chifre pequeno, que é derrotado e é eliminado. Todo poder que se opõe a Deus é eliminado. Este poder político e religioso que se opõe a Deus será definitivamente derrotado e eliminado. Mas o juízo
tem um aspecto positivo. E qual é esse aspecto positivo? Para os santos que recebem o reino de Deus. Ou seja, Deus não está olhando somente para a visão negativa de dizer assim, acabou, está destruído. Deus não é um ato de vingança divino, sabe? Por que a gente tem dificuldade de entender esse tema do juízo? Porque nós associamos o tema do juízo a esse ato de vingança. Ato de vingança, ato de imperfeição, um juízo que esteja errado, quando na realidade, qual é o grande objetivo do Senhor aqui? O Senhor vai corrigir e eliminar o mal. Ele precisa ser eliminado? Precisa. O mal precisa acabar. Por quê? Porque o povo de Deus precisa prevalecer. Mas o mal vai acabar. E aqueles que estiverem com ele vão acabar por escolhas, por decisões. Por isso eu e você hoje estamos no meio de uma decisão. Todo dia na minha vida eu tomo uma decisão. Ou vou estar do lado de Deus, ou vou estar do lado daquele que se oprime, aquele que enfrenta Deus, aquele que quer oprimir o povo de Deus. Eu queria dizer para você, ainda que isso possa assustar, e eu lembro quando era criança, ouvia sobre o tema do juízo, sobre a volta de Jesus, e isso me deixava assustado. Esse livro é um livro de esperança. Esse é o objetivo do Senhor. O juízo é o momento da esperança e da salvação. E nós estamos estudando com você, nós estamos compartilhando com você, porque queremos que a esperança chegue na sua casa. Por isso, nós somos, nossa frase, nós somos o canal da esperança. Não esqueça. Você quer entender mais, quer compreender mais os propósitos de Deus para a sua vida e entender o tema do juízo? Não esqueça, peça seu guia de estudos, estude com a gente. Lembra, o juízo divino é a esperança para aquele que está oprimido. Deixa eu dizer uma outra coisa aqui. Eu lembro que uma vez estudei a Bíblia com uma pessoa e ela falou assim, pastor, eu espero o dia do juízo. Eu espero o dia do juízo para ver aquele que perseguiu, aquele que zombou, aquele que rejeitou, aquele que zomba da gente por a gente ser fiel. Eu quero ver, pastor, ele sofrendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse não é o sentimento, não será o sentimento daquele que está sendo salvo. Não será. Não é hoje e não será. Porque a misericórdia do Senhor se estende hoje a todas as pessoas. E eu devo oferecer essa misericórdia, eu devo olhar com carinho, eu devo apresentar um cristianismo que é salvação. E naquele dia, as lágrimas vão correr no rosto e Deus vai enxugar as lágrimas, porque não haverá alegria naquele que está salvo, alegria em ver aquele que está sofrendo. Não. Por isso Deus eliminará as lágrimas para sempre. E a gente vai ver no programa na segunda-feira, o Senhor precisa explicar, ou melhor, essa talvez não seja a melhor frase, mas a gente precisa entender, que Deus foi justo. Por isso os livros são abertos para Deus mostrar que Ele foi justo, porque não ficará nenhuma interrogação e todos reconhecerão que Deus verdadeiramente é fiel. Dá para entender isso? Então não haverá um sentimento de revanchismo. Esse é o momento que Deus diz, basta, acabou, chega. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 diz, tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. E no verso seguinte, o verso 14, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Um dia, Deus vai revelar todas as coisas. Por isso, o sábio diz em Eclesiastes,
A suma da vida é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Lembra bem, isso aqui a gente não precisaria nem entrar nessa discussão, mas eu gosto de trazer isso, porque às vezes alguns confundem. Isso aqui não é meritório, sabe? Não é meritório. Ou seja, vou guardar e aí vou ser salvo. Não, isso aqui é vida com Deus. Teme a Deus, reconhece a Deus, receba o Senhor Jesus Cristo e guarde ou viva os seus mandamentos. A salvação vem pela graça em Jesus Cristo e a vida se dá no recebimento dessa graça. E na vida eu guardo os mandamentos. Por isso que quando os livros serão abertos, quando o texto diz, Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até as que estão encobertas, o que vai mostrar ali? Vida. Vida. E a gente já estudou em alguma temporada o que eu pensei, como eu tratei as pessoas, como eu vivi, sabe? Como é que eu olhei para aquele que pensava diferente de mim? Lembra o que a gente viu ontem? O chifre pequeno oprime, é intolerante, persegue. Já os santos, aqueles que vivem em um outro reino, não agem dessa forma. Então, quando os livros são abertos, mostra a minha vida, como ela foi, e até o que estava encoberto, o que estava aqui. Você sabe que a gente pode, às vezes, esconder as coisas de muita gente. A gente pode. Mas nós não podemos esconder nada de Deus. Um dia, o tribunal se reunirá, diz o texto do capítulo 7, verso 9. O ancião de dias, Deus, se reúne, o poder do seu reino, e os livros são abertos para olhar e para dizer, o Gilmar aceitou o Senhor Jesus. O Gilmar lavou suas vestes no sangue do Cordeiro e o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E por estar escrito, Gilmar viveu com Jesus. Minha pergunta hoje é, você deseja viver com Jesus? Você deseja viver o que Ele apresentou? O que a palavra de Deus diz? Não podemos esconder nada, porque um dia tudo será revelado. Pai do céu, nos ajude a termos uma vida clara diante do Senhor e que isso se manifeste nos nossos relacionamentos. Nos dê forças para isso. Se há pecados para serem confessados, que a gente faça, que a gente clame, para um dia termos a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Foi bom demais estarmos juntos. Estamos concluindo uma semana, mais uma vez. Quero desejar a você um final de semana feliz, abençoado, com a graça do Senhor Jesus. E na segunda, a gente vai voltar para entender o que significa os livros serão abertos. Um abraço, até segunda.